Gente, antes da gente começar, boa noite para quem eu não falei, né, ainda. Antes da gente começar, a gente preciso falar para vocês que está confirmada a nossa visita à clínica dentária, né, lá em frente ao SAMU, a Dental X. E a gente vai fazer uma visita, ver na prática. Quando a gente fizer a nossa visita, eu marquei para quarta-feira, né? Porque amanhã, terça-feira, a gente termina o conteúdo, tá? O conteúdo novo, né? Toda a disciplina. Aí na quarta-feira a gente vai fazer a visita, a gente já vai ter visto, né, toda a disciplina, então a gente vai poder entender tudo melhor, né? E aí na quinta-feira a gente faz a nossa revisão, vê todo o conteúdo, faz os comentários sobre a nossa visita, né? A gente vai explanar aí questionamentos que possa ficar aí, né, com vocês depois da visita, tirar dúvidas. Aí na sexta-feira vocês fazem a última atividade, na segunda-feira é a prova, tá bom? Tá bom. Pode ser? Pode. Então assim, a gente Sexta vai. agora é a última atividade? Isso, sexta-feira vai ser a última atividade. Érica, a prova é quando mesmo? Desculpa, eu não escutei. Segunda-feira, dia 16. Tá, ok, obrigado. De nada. São duas atividades, né? Deixa eu ver, eu passei uma dia 6 para vocês. E a atividade de sexta-feira. Cada uma valendo 1,5, tá? Aí a de sexta-feira, eu vou passar algumas imagens para vocês, para poder ver como é que vai ser algumas questões da prova, tá? Porque vai ter questão para identificar imagens, tá? O que vocês podem ver na imagem, ou então eu mostrar algum dente na imagem radiográfica e vocês terem que me dizer que dente é, qual é a numeração dele, tá bom? Então a atividade de sexta-feira vai ser com imagens, tá? Vai ser mais ou menos assim. Vou fazer um mix, assim, meio que baseado no que vai ter na prova, tá? Então, na última aula a gente falou sobre anatomia dentária, né? Como que é o formato dos dentes e o nome desses dentes, né? A gente viu aí que nós temos 4 incisivos centrais. Na verdade, os superiores a gente tem os 2 centrais e 2 laterais, né? Que eles são mais distintos entre eles. Os 2 centrais, eles são um pouquinho maiores do que os incisivos laterais. Já na arcada inferior, eles são todos mais ou menos do mesmo tamanho, né? E aí é o que vai distinguir a arcada superior da inferior quando a gente for analisar aí, quando uma imagem, por exemplo, de oclusal, né? A gente vê aqui os superiores, os incisivos centrais, eles são maiorzinhos, os laterais eles já são um pouco menores, e a arcada inferior, eles são mais ou menos todos do mesmo tamanho, tá? Aí nós temos os caninos, né? Nós temos 2 caninos superiores, um direito e um esquerdo, e 2 caninos inferiores, tá? Também direito e esquerdo. Depois do canino, nós temos os premolares, né? Nós temos 2 premolares em cada lado, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, tá? Então, nós temos aí 4 incisivos, isso a gente falando em cada arcada, né? Por exemplo, arcada superior, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares e 4 molares, tá? Depois dos pré-molares, né, o primeiro pré e o segundo pré, a gente tem aí o primeiro molar, o segundo molar, e aí nós temos os terceiros molares, né? Na verdade, nós temos 3 molares de cada lado. A diferença é que os terceiros molares, que a gente conhece como siso, eles nascem aí depois de um tempo, né? Quando varia aí de idade, né, de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas aí
que com 15 anos, esse terceiro molar, esse siso, ele já tá aí, né, erupcionando. Mas tem pacientes que o terceiro molar, ele vai nascer aí, erupcionar com 20 anos, até 25 anos, né? Isso vai variar de paciente para paciente, tá? E o que a gente precisa fazer também é relacionar o número dos dentes, né, com o nome. Aqui eu coloquei a imagem para vocês com a numeração, tá? Então, como eu expliquei, deixa eu colocar o ponto. Opa, passei. Deixa eu colocar o ponteiro pra Érica, você. Oi. essa batida é na tua casa? É. Ah, Tá incomodando muito? não tem problema não. Peraí, deixa eu ir lá. Não tem problema não, mulher. Mas tá muito alto? Não, tá bom. Nossa, eu tô perguntando, sabe? Ah, tá. Então tá bom. Então, como eu expliquei pra vocês, não sei se vocês lembram, que era dividir. Eu expliquei numa imagem radiográfica, não foi? Isso. Então. São os 4 quadrantes, né? Isso. Então, aqui, ó. Do lado esquerdo, quando a gente olha para o paciente, né? No caso do lado direito do paciente, nós temos o incisivo central, que é o número 11, né? Percebam que todos os dentes nesse quadrante, eles começam com o número 1, tá vendo? Sim. Nesse segundo quadrante. No segundo quadrante já, né? Todos começam com 2, ó. Isso. Terceiro quadrante, a gente começa em sentido horário, né? Então, a gente tem o primeiro quadrante, aí segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Então, assim, esse primeiro quadrante aqui, todos tem que começar com o número 1. Então, esse aqui é um 1, aí depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, acaba que fica o dente número 11, número 12, 13, 14 até o 18. Quando eu pulo pro lado, a gente olhando, né, pro lado direito, mas no caso é o lado esquerdo do paciente, né? Vocês estão entendendo isso que eu tô falando, né? Da forma de olhar. Porque quando a gente, vocês têm que se habituar a olhar para uma radiografia e entender que a gente está olhando como se fosse para uma pessoa de frente pra gente. Então, o nosso lado direito é o lado esquerdo da pessoa. Certo? Então, o quadrante número 2 é o lado o quê? Esquerdo? Exatamente, tá escrito aí na imagem. Vem aqui, ó. É como se você estivesse olhando para uma pessoa de frente para você. Então, o quadrante 2 aqui, ó, quando você vai fazer a radiografia no paciente, você olhando é do seu lado direito, mas na pessoa é do lado esquerdo. Uhum. Entendeu? Aí, então, todos esses dentes desse quadrante começam com o número 2. Então, o primeiro aqui, ó, é o 21. Depois o 22, 23, 24, 25, até terminar. Entenderam a lógica, né? Primeiro quadrante, todos os dentes começam com o número 1. Aí, o segundo númerozinho é que a gente vai pela quantidade de dentes, né? Então, o primeiro é o 1, o segundo coloca 2, o terceiro coloca 3. Então, acaba ficando 11, 12, 13, 14, 15 até o 18. Tá? Do mesmo jeito para o segundo quadrante. Do mesmo jeito para o terceiro quadrante. E da mesma forma para o quarto quadrante, tá? Então, nós temos aqui do número 11 ao 18, que fica no primeiro quadrante. Do número 21 ao 28, que fica no segundo quadrante. Do 31 ao 38, isso aqui é a arcada inferior, tá? E do 41 ao 48. Conseguem perceber, ó? A imagem é a mesma, só muda que é a numeração. Incisivo central, esse aqui, ó, é o dente do lado direito do paciente. É esse dente que tá bem na frente, o maior, do lado direito, né? Que nós temos 2. O que tá pro lado direito é o número 11. Isso. É o 11. Deixa eu perguntar, então, o canino da arcada inferior do lado esquerdo é que número? Canino
lateral, né? O canino inferior do lado esquerdo. É que número? 43? A gente tá falando Não. nós como profissionais, tá? Não do lado do paciente. 34. Canino? 33. Isso. Canino é o pontudinho. Tu acertou só por isso, Matheus. Só porque ele é pontudo. O que foi? Então, deixa eu ver. Eu vou Eu perguntar não o liguei isso contrário aí. agora. Agora duvido se me pega. Vou perguntar outra agora. Eu quero saber qual é a numeração do meu primeiro pré-molar superior esquerdo. É o 13. Primeiro pré-molar Primeiro. superior 22. esquerdo. 4. Matheus Não, é o acertou. quadrante. É o quê? Matheus acertou. 24. 24. Então, não falei 24 também. Tu falou 24? Falei, só que só deu pra entender o 4. Então tá aí. Ó, primeiro incisivo central. Aí Do lado aqui o esquerdo. lateral. Canino. Mulher aqui, ó, esquerdo. Pois é, eu tenho que estar falando, senão eu não me confundo. Isso a gente tá falando aqui quando a gente vai colocar lá na boca do paciente, tá? O sensor, por exemplo, pra gente fazer a pré-apical. Tá bom? Tem alguém perguntando Lembra no que eu grupo pra Lembra quando que eu é tô fazendo no atividade. celular. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Agora que eu vim ver aqui o lado direito e esquerdo no celular, eu tive que diminuir. Ah, sim. Pois é, tá aí, fica mais Então eu fácil tava de identificar. acertando, era sem ver isso aí. Então tá melhor ainda. Tá melhor ainda. Vamos lá. Então, vocês conseguem já estudar aí e ver a questão de numeração dos dentes e identificar números e o nome dos dentes, certo? Sim, Mais sim. ou menos. Mais ou Aí, menos. aí tu Oi. coloca pra colocar no grupo, né? Isso aí. Ou tem no slide, né? Tem, mas aí eu vou mandar. Alguém me lembra de mandar? Eu vou mandar de novo o slide pra vocês, que esse daqui eu configurei. O que eu mandei no grupo era um que tava sem essa imagem. Eu baixei pra colocar e acabei não colocando. Aí eu coloquei agora pra aula de hoje. Tá? Vou mandar de novo esse slide lá pra vocês. Uhum. Outra coisa, a gente viu também sobre a porção dos dentes, né? Cada parte do dente, que foi a primeira atividade de vocês. Desenhar, né? E colocar aí todas as partes do dente. Lembrando que vai cair na prova isso, tá? Então, fiquem atentos. Né? Nós temos o esmalte, né? Que a gente viu aqui. O esmalte, que é a camada mais externa da superfície do dente, né? É o tecido mais duro, mineralizado, tá? Mas ele pode ser danificado, né, se os dentes não forem higienizados adequadamente, se a gente não escovar os dentes, né? Não passar o fio dental, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a higiene bucal e o que ela pode causar pra gente caso não seja feita de maneira correta, tá? A dentina é a segunda camada, tá? Ela fica abaixo do esmalte. E se a cárie, né, conseguir atravessar o esmalte, ela vai afetar aí a dentina, a segunda camada, tá? E na dentina tem vários túbulos, né, que podem alcançar a polpa do dente, né, que é o interiorzinho do dente, como a gente chama, né, o miolo do dente, a parte principal, lá no meinho dele, tá? A polpa, né, o tecido mole, fica no centro do dente e é lá onde que a gente encontra o nervo, os vasos sanguíneos, né? E quando a cárie atinge essa área, é a hora que a gente sente dor, tá? Então, enquanto tem um buraquinho só, né, assim meio que por cima, a gente não sente muito, porque ele tá afetando apenas a parte mais externa do dente, tá? Quando chega na polpa, é porque já atingiu os vasos sanguíneos, tá? E aí a gente acaba sentindo dor. Aí nós temos a linha de junção dos dentes e da gengiva, né? Que é entre o dente e a gengiva, fica aquele movimentozinho, né? Meio redondinho, é onde liga a gengiva com o dente,
tá? O alvéolo, né, que é o que dá suporte pro dente, porque por ser um tecido ósseo, né? As gengivas é aquele tecido mole, todo mundo sabe, né? Que ela vai cobrir o osso onde o dente está fixado, né? E ela vai fazer toda essa parte da membrana mucosa da boca. Então, ela vai fazer a bochecha, né? Que a gente fala por dentro, os lábios, a maçã do rosto. Tudo isso ainda é gengiva, tá? E a raiz é a parte do dente que fica dentro do osso, né? Ela fica inserida aí no osso e constitui aí mais ou menos 2/3 do tamanho do dente, tá bom? Tem aluno me mandando mensagem no privado enquanto eu tô dando aula, não dá, né, pra responder. Vamos lá, quando terminar eu respondo quem tiver perguntando alguma coisa. Aí nós vimos a função de cada dente. Nós temos esse monte de dente na boca, então significa que cada um tem, né, um motivo para estar lá. Então nós vimos aí que normalmente a gente tem 32 dentes, né, divididos igualmente, 16 na mandíbula, né, e 16 na maxila, tá? Arcada superior e inferior. E cada um desses dentes, ele tem uma função na nossa boca, né? Os incisivos, que são esses dentes da frente, né? Os frontais, eles são em formato de pincel, né? E eles têm a função de cortar os alimentos. Então, quando a gente vai, né, tirar um pedaço de um bolo, por exemplo, de um picolé, a gente tira com os dentes da frente, né? Para cortar um pedaço. Tá aí a imagem que mostra melhor o formato, né? Sobre as linhas de junção, ó, aqui, ó, que eu tava falando, junta o dentinho com a gengiva, tá? Tudo isso são as linhas de junção. São os incisivos, tanto os centrais quanto os laterais, eles têm um formatozinho de pincel, tá? Os caninos são os dentes, né, que são mais pontudinhos, ó. Nessa imagem, eu coloquei uma imagem onde está faltando o incisivo lateral. Percebe a diferença? O lateral parece um pincelzinho e ao lado o pontudinho, né? Que é o canino, que a gente chama de presa também. Aqui a gente tem o central, mas já vai para o pontudinho. Percebe que está faltando mais um pincelzinho pequeno aqui do lado? Vocês conseguem enxergar essa diferença? Sim, sim. E não atrapalha não na hora da mastigação, hein? Não. Às vezes fica um espaço, dependendo do motivo, né? Fica um espaço entre um dente e outro, mas aí com o uso do aparelho ortodôntico, ele faz aí essa puxada, né? Vamos dizer assim, para poder o dente ir para o lugar, ocupar o espaço do dente que foi extraído, tá? Então, os caninos, que são esses pontudinhos, né? A gente chama de pontas agudas, as cúspides, tá? Então, o que é a parte pontudinha do dente? São as cúspides, tá? O canino, ele tem uma cúspide e ele tem a função de rasgar os alimentos. Então, quando a gente quer arrancar um pedaço de carne aí, né? Você coloca do ladinho e puxa a carne, porque essa parte pontuda do dente, ela vai rasgar aquele pedaço. Tá? Os premolares são os que vêm depois do canino, né? Eles vêm aí em ordem, né? O primeiro premolar, o segundo premolar, e eles vão ter aí duas pontas, ou seja, duas cúspides, né, na superfície para poder esmagar e moer os alimentos, tá? Então, a função dos premolares é de esmagar e moer os alimentos. Alguém lembra qual é a função dos molares? Triturar os dentes, ou os alimentos. Isso. Triturar os dentes, hein? Os molares servem para triturar os alimentos, né? E esses aí são os que têm várias cúspides, né? Várias pontinhas na superfície, que é justamente para fazer essa trituração dos alimentos, tá? Aí a gente tem uma imagem, né? Aqui tem um afastador labial para poder visualizar toda
todos os dentes. Essa arcada aqui, ela tá completa, tá? Ela tem um incisivo central, ela tem um incisivo lateral, um canino, 2 premolares, 2 molares aqui, e vai erupcionar, ou já erupcionou e o paciente extraiu o 3º molar. Tá vendo que geralmente não tem espaço? Acabou o espaço aqui, ó. E é por isso que a gente extrai o 3º molar, tá? E isso foi o que a gente viu na última aula, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre higiene bucal. Gente, bem simples, bem tranquilo. Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho disso, né? Porque a gente começa a aprender isso desde a infância. Então, são os cuidados básicos que a gente precisa ter, né? Para ter uma vida saudável, né? Para ter uma boca saudável. Então, a higiene bucal, né? A escovação, a utilização dos fios dental, né? É considerada a melhor forma de prevenção dessas patologias dentárias, né? As cáries, a gengivite, periodontite, qualquer problema que venha na boca, a higiene bucal é a melhor forma de proteger, né? Além de ajudar a prevenir aí o mau hálito, que a gente chama de halitose, tá? Então, a higiene bucal, ela é necessária aí pra gente manter a saúde dos nossos dentes e da nossa boca como um todo, tá? Então, quando a gente tem dente saudável, a gente não tem cárie, né? Porque a gente não tá deixando espaço para que essas bactérias, né, façam aí esses furinhos na nossa boca, tá? Gengivas são saudáveis também, são aquelas que são mais rosadas, né? Tem a cor mais viva e que são firmes, tá? A gengiva, quando ela tá, como que eu posso dizer, pálida, assim, né? Mais amarelada, tá? E não é firme, ela não é uma gengiva saudável, tá? E a higiene bucal, ela consiste aí tanto nos nossos cuidados pessoais quanto nos nossos cuidados aí profissionais, ou seja, além da gente fazer essa higiene bucal diariamente, né, fazer a escovação dos dentes após a alimentação, fazer a utilização aí do fio dental, né, como é que chama? Não é bocejo, bochecho, né, de Listerine, geralmente a gente faz, né, a gente também precisa estar visitando o dentista, né, para ele ver como é que tá a nossa saúde bucal, tá bom? Aqui a gente vai ver alguns tipos de patologias dentárias, tá? Que podem aparecer dependendo de como que tá os nossos cuidados através da higiene bucal, tá? A primeira delas é a placa bacteriana, tá? Vai ser aí uma película pegajosa, né, incolor, que é formada nada mais nada menos pela sujeira, gente, por açúcares, né, restos de comida, bactéria, que vai se formar na superfície do nosso dente, né, porque a gente tem bactéria presente a todo instante na nossa boca, então é impossível que após uma refeição que a gente não faça a limpeza correta, né, dos nossos dentes, a gente não sinta essa sujeira nos dentes, né? Então preste atenção, se você almoça, não escova os dentes após o almoço, passa um tempinho, passa a língua no seu dente para você ver. Você vai sentir uma camada meio limosa, assim, sei lá, sobre os dentes, que é a falta da escovação, da higiene, para tirar, né, esse restinho de comida, esses restos de açúcares que a gente chama, né? E as bactérias estão presentes lá, né? Quando a gente passa a língua e sente assim aquele como se tivesse sujo ainda o dente, como se tivesse, não, ele tá sujo, né? Então é a placa bacteriana, tá? As bactérias, né, elas aproveitam os restos dos alimentos que fica lá no dente quando a gente não escova direitinho, né? Fica na saliva e eles ficam só utilizando os nutrientes desses restinhos de comida aí que a gente se alimenta e fica nos dentes, e eles vão só se alimentando, ficando cada vez mais forte, tá? E se a placa que fica depois das refeições
não for retirada, né, essas bactérias elas vão liberar um ácido que vai atacar o dente, vai deixar ele sem proteção e de fácil acesso para as cáries, tá? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de patologia, né? A coisa mais simples que todo mundo sabe, que todo mundo já aprendeu lá no prézinho, né? Para evitar a placa bacteriana, a gente precisa usar o fio dental para remover a sujeira, né? Que fica aí entre os dentes, onde a escova não alcança, tá? E a gente também tem que saber fazer essa retirada, tá? Porque a placa, ela também pode irritar a gengiva ao redor dos dentes e causar gengivite, né? As gengivas ficam aí inchadinhas e podem até sangrar, né? E aí é o que a gente chama de gengivite, tá? Pode causar também a periodontite e até a perda dos dentes, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, né, de como fazer a escovação correta, tá? E de como utilizar o fio dental também, tá? Então, a escova, a gente tem que colocar ela meio angulada, né, em relação à gengiva. Claro que ninguém vai ficar medindo, né, o ângulo da escova, mas aí a gente coloca de uma forma que a gente consiga, né, tirar aí esse restinho de sujeira entre a gengiva e o dente, né? E a gente vai movimentar a escova afastando ela da gengiva, então é de cima para baixo para tirar toda a sujeira, tá? Tem que escovar também a parte interna dos dentes, além da externa, né? De cada dente e sempre fazendo movimentos de trás para frente, de trás para frente. E lembrar que a língua também faz parte da boca, então não adianta a gente escovar somente os dentes e deixar a língua lá branca de tanta sujeira, né? Então a gente tem que escovar a língua também, tá? Além dela evitar aí alcançar, né, as bactérias alcançarem os dentes, a gente evita aí o mau hálito, tá? E o uso correto do fio dental. A gente não pega um pedacinho pequenininho, não, tá? A gente pega um pedaço grande, tá? Deixa um espaço livre entre os dedos e vai colocando entre as curvas dos dentes. Tipo, eu coloco entre os dois dentes da frente, os dois incisivos. Primeiro eu faço um movimento pro lado do dente direito, como tá na imagem. Depois eu faço limpando o dente esquerdo. Primeiro o 11, depois o 21 ou vice-versa, tá? E lembrando, a gente também tem que tentar limpar a área da gengiva, né? Mas sempre com cuidado para não machucar. E outra coisa, a gente começa num pedacinho do fio dental, limpei entre um dente e outro. Aí eu pego e vou limpar entre o incisivo central e o lateral. Vai adiantar se eu usar aquele mesmo pedacinho que eu usei para tirar a sujeira entre os dois centrais, passar ele entre o central e o lateral? Não vai. Eu acabei de tirar a sujeirinha entre os incisivos centrais e agora eu vou limpar entre o central e o lateral. Aí eu pego... tirando de um, colocando no outro, né? Exatamente. Então eu fasto um pouquinho e uso mais um pedacinho. Por isso que o pedaço que a gente usa tem que ser grande, tá? Então, cada dente que eu vou limpar entre um e outro, eu vou afastando um pouquinho no fio dental para poder eu realmente limpar e não tirar a sujeira entre um dente e levar pro outro, tirar de um e levar pro outro, tá bom? Aqui a gente tem as cáries. Atire a primeira pedra quem nunca teve uma carizinha, pelo menos quando era criança. Até eu, que minha mãe pegava muito no meu pé, tive carizinhas assim quando era criança. Não muitas, porque ela sempre tava no pé, mas eu acho incrível, gente, assim, só um desabafo. Atualmente, eu acho incrível a quantidade de crianças com inúmeras cáries no dente. Eu fico impressionada. Tem muita criança cheia de cárie, mas sabe o que é isso? A criança não sabe fazer a escovação correta. E o pai manda a criança, quando manda, né? Manda a criança escovar os dentes e a criança vai escovar de qualquer jeito. E aí acaba que deu em nada, né? E não tira a sujeira.
e acaba dando a cárie. Então, o correto, né, é o pai tá ensinando, quem tem filhos aí, ó, é ensinar como que faz a escovação correta e tá do lado nesse momento. Se escovou, não escovou direitinho, ajuda a escovar até a criança ficar maiorzinha, aprender a fazer, né, a higiene corretamente para não ficar com esse horror de cárie aí, porque às vezes tem criança, já vi criança que é o permanente erupcionando e já é pegando cárie também e já é ficando ruim a dentição, tanto dos dentes de leite, né, que a gente chama, quanto os dentes permanentes. Então, assim, acompanhem as crianças, ensinem como fazer a higiene correta, né, não deixem elas sozinhas, porque elas não sabem, então acaba por fazer a higiene incorretamente, tá? A cárie, né, é uma doença, né, infecto-contagiosa que vai destruir os dentes, tá? E o principal agente etiológico é uma bactéria, a Streptococcus mutans, tá? É uma bactéria que vai causar a cárie, tá? As bactérias que se encontram normalmente na nossa boca, ela vai transformar os restos de alguns alimentos, né, em ácidos, tá? Como ácido lático, acético, bulítico, tá? Que são formados aí pelo processo de fermentação, que vão atacar aí os tecidos mineralizados do dente. Qual é a parte mineralizada do dente? Eu falei sobre isso. O esmalte? Exatamente. E quando se tem uma cárie, a imagem, né, radiográfica, ela vai ficar aí com mais radiolúcida nessa parte, ou seja, vai ficar mais escurinha a parte onde se tem uma cárie, tá? Então a imagem, o dente, né, ele fica meio cinzinha. Quando se tem uma cárie, ela vai ficar um pouco mais escura, mais pretinha, tá bom? Todo mundo entendeu? Tá todo mundo aí? Eu tô. Sim, sim. Vocês lembram da diferença de radiolúcida para radiopaco, né? Sim. A radiolúcida tá mais escura, né? Isso, e radiopaco é mais branco. Radiopaco. Exatamente. Dentes sensíveis. Isso é bem comum, tá? Os dentes sensíveis, né, é a sensibilidade aí que geralmente ocorre quando a dentina é exposta aí ao calor ou ao frio, né, ou até mesmo ao ácido, tá? A dentina sensível, ela é protegida aí pelo esmalte ósseo, né, acima da linha da gengiva e por baixo dela pelo cemento. Então, se essas camadas de proteção elas forem danificadas, né, ou desgastadas, pode causar aí o desconforto, a hipersensibilidade quando o nosso dente é exposto aí a alimentos muito gelados ou muito quentes ou até mesmo ácido, tá? O mais comum é ter sensibilidade a coisas geladas, né? Tipo picolé, água muito gelada. Chega, a gente fecha assim o olho e fica, né? Quando se tem aí um desgaste do esmalte do dente, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem, né, de um dente, vendo aí as partes, né, na radiografia. Então, a gente tem a porção coronária, que é a parte que fica mais exposta, né, o que a gente vê. Que dente é esse? Alguém sabe dizer pra mim? É o dentiqueiro. É o segundo molar, né, ou o primeiro molar, tá? E ele tem mais... Tem 4 cúspides, né, nele ou não? Isso mesmo. Ele tem mais cúspides, ele tem mais pontas. E qual é a função do terceiro molar, do segundo e terceiro molar? Triturar. Arrasou, essa menina vai tirar 10. Então aqui, ó, o que pode atingir aí, né, a porção coronária e a porção radicular. Na porção coronária, a gente pode aí ter cáries, né, a perda da estrutura do esmalte, como a erosão, a abrasão e a atrição, tá? A mineralização da dentina, a gente pode ter calcificação pulpar e fraturas, tá? Na porção radicular, a gente pode ter aí cáries,
que chegam, né, até a raiz. A gente pode ter mineralização da dentina, pode ter calcificação pulpar, né, quando fica calcificado lá no centrinho do dente. A gente pode ter fratura também na raiz. Opa, passei. Pode ter reabsorção radicular, né? Pode-se ter a hipercementose, canais obturados, ou pode-se ter até mesmo corpos estranhos na porção radicular, tá? Lembra? Porção coronária, que é a que a gente consegue visualizar, e a radicular, raiz. Na porção coronária a gente tem erosão, tá? É um desgaste na coroa dentária, né? Necessitando aí de uma predisposição química para a sua ocorrência, tá? Então, o que causa isso daí? Ácidos, né, provenientes de bebidas, suco de frutas, frutas cítricas, alguns refrigerantes. Cigarro também não. Não, cigarro é o esmalte, né? Uhum. Medicamentos a longo prazo também pode causar, né? Acidez estomacal, tá? A abrasão, né? A perca patológica dos tecidos dentários por meio da ação mecânica, tá? Então, quando a gente faz uma escovação traumática, aquela escovação muito forte, né, no sentido horizontal, é a causa mais comum para causar a abrasão, tá? Hábitos de ficar mordendo lápis, palito, né? Gente que fica com tudo coloca na boca, acaba causando a abrasão, né? Perdendo o tecido dentário, vai meio que quebrando o dente mesmo, tá? A atrição, né, vai aí ocorrer por conta da mastigação, né, inadequada, o bruxismo. Bruxismo é aquele hábito de rangir os dentes. Conhecem? Nossa, eu tenho pavor disso. Então, a atrição é o hábito aí de ficar rangindo os dentes. Percebe na imagem aí que o dente tá meio que cerradinho? Às vezes dormindo, né? Os mais antigos dizem que isso é verme, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, não. Que aí, quando tá dormindo fica fazendo esse barulho, diz que é verme. É o bruxismo, tá? Mas pode ocorrer aí por conta da mastigação mesmo, assim, aquela mastigação forte, um dente sobre o outro vai acabar desgastando, tá? Aqui a mineralização da dentina, né? A dentina, ela vai perder o aspecto radiográfico dela, né? Que é mais radiolúcido, né? Fica mais cinzentinha e fica aí, quando se tem a mineralização, fica mais radiopaco, tá? E o espaço, né, o tamanho da câmara pulpar diminui. Percebe aí na setinha que o espaço pulpar tá menorzinho? Vocês percebem? Ou quer que eu mostre outra imagem? Não, dá pra perceber, pelo menos comigo. Porque aqui fica mais escurinho aqui, ó, um espaço maior. E aqui tá só um risquinho. Ocorreu a mineralização da dentina, tá? A hipercementose, né? É a deposição aí excessiva do cemento. Então, fica aí na superfície radicular, né? Na parte da raiz. E aí ela pode ficar confinada, né? Ela pode se dar aí somente em uma raiz ou até vários dentes, né? E aí fica na imagem assim, ó, tá vendo? Mais escurinho. Hipercementose. Tem nos dois dentinhos aqui, ó. Vai atingir a parte mais embaixo aí do dente. E estomatologista. O que é um estomatologista, né? É uma pessoa que se formou em odontologia e se especializou aí para tratar de doenças que se manifestam na cavidade da boca, tá? Na maxila e na mandíbula, tá? Então, qualquer patologia que apareça na cavidade da boca, o estomatologista é quem vai cuidar, tá bom? Gente, uma curiosidade aqui. Vocês sabem como chama, né? Quando vai extrair um dente e aí fica um pedacinho da raiz lá dentro. Como é que chama?
Esse pedacinho da raiz lá dentro, vocês sabem? Não. Nem ideia. A gente chama de resíduo radicular. Então, quando a gente vê por aí uma radiografia com um pedacinho de raiz lá dentro, não tem a coroa do dente, foi extraído ou então perdeu, né, por conta de cárie, alguma patologia assim, ficou só o pedaço da raiz lá dentro. A gente chama de resíduo radicular.